Oi, queridos, graça e paz. Nós estamos na nossa última aula. Não é uma aula das mais difíceis, ela é uma aula que são três posições a respeito da constituição do homem, né? Nós veremos, olha, tricotomia, dicotomia e o monismo, tá? E veremos, não estamos assumindo nenhuma posição a favor ou contra de qualquer uma delas nesta aula. Eu tenho minha posição, principalmente pois estudar para dar aula para vocês, essa posição minha se reforçou, mas é importante nós darmos argumentos contra e a favor de todas elas e vocês, cada um vai tirar sua conclusão e vai pensar no caso, sempre com o texto na mão, mas não versículos isolados. Versículo isolado é uma faca de dois gumes, é um tiro no escuro. Vocês têm que analisar sempre o contexto, a situação em que aquilo é dito, não é verdade? Então, a minha principal preocupação em todo esse curso foi sempre dizer para vocês seguirem o quê? O contexto, né? Seguirem uma leitura mais ampla, mais crítica, né? Olha aqui, nós teremos essas três. Aqui é um pequeno resumo, um slide que eu achei na internet, achei bonito para abrir, né? A questão da tricotomia, dicotomia e monismo, né? Então, tricotomia, três partes. Dicotomia, duas partes. E monismo, uma parte só, indivisível, absolutamente impossível de se dividir, por exemplo, o corpo e a alma, ok? Vamos analisar cada uma delas. A tricotomia. A tricotomia, como vocês estão vendo, distingue alma de espírito, né? Ela é formada, a palavra, por duas palavras gregas, tricha, que é tríplice, e temnen, que é cortar. Essa temnen vem também tomografia, quando você faz aquela tipo de fotografia, por exemplo, do cérebro, que faz fotografia pelas seções, né, cortada, lógico que não vai cortar o cérebro, mas a imagem é como se fosse de cada fatia do cérebro. Então é o ser humano dividido, aspas, cortado, poderíamos dizer, em três partes, tá? Um dos principais proponentes da tricotomia na antiguidade foi Irineu. Tá? Ele ensinava que enquanto os crédulos possuíam somente almas e corpos, os crentes adquiriam espíritos adicionais que eram criados pelo Espírito Santo. Tá bom? Então, por que eu pus isto, essa informação? Para vocês verem que é uma uma visão antiga também, não é uma visão criada recentemente, né? E na realidade ela tem um fundamento também no platonismo, em Platão, que a gente já comentou sobre ele, né? Ok. O termo tricotomia refere-se à interpretação de que o homem compõe-se de três partes ou elementos essenciais: o espírito, a alma e o corpo. O principal texto que todos os tricotomistas citam é 1 Tessalonicenses 5:23. Daqui a pouco a gente já vai lá para ele, tá bom? E daí vamos falar de cada elemento, né, de que o tricotomista aceita. O corpo, evidentemente, o grego soma, né, o hebraico basar, lembram? Basar, né, é a matéria da sua constituição, é a sua composição física. Aí vocês vão lá, procurem ver dentro dessas indicações, tá? Essa noção, tá? Vocês confiram esses versículos, por favor. Não estudem sem conferir versículo a versículo. E se você perceber que algum versículo não está falando o que você está esperando, no sentido, às vezes eu posso ter errado, sei lá, um exemplo, tá? Não que eu errei. Provérbios 4:22, pode ser 21, pode ser 2. Então verifiquem mesmo e estudem lendo os versículos. A alma do hebraico nefesh, lembram-se, e do grego psique,
né? É o princípio da vida física que o homem possui em comum com os animais. Lembra que nós falamos da nefesh dos animais, o sopro de vida, o princípio que dá vida aos animais é a nefesh, né? A ela pertence o entendimento, emoção e sensibilidade e terminaria com a morte na visão do tricotomista. Aí, qual é o terceiro elemento que não vai terminar com a morte, que vai permanecer para a eternidade? O espírito, ruach e pneuma, que nós já vimos no grego, pneuma no grego e no hebraico, né? É o princípio do homem racional e da vida imortal. É a dimensão espiritual, é a parte da vida espiritual que capacita o homem a se relacionar com Deus. É através do espírito que o homem se relaciona com Deus e não através da alma, segundo os tricotomistas, tá bom? Então, observem essa cada uma dessas funções, cada função de cada parte, tá? Eles têm isso bastante claro, tá? E aí os textos que você tem para apoiar a tricotomia, aquele famoso texto de 1 Tessalonicenses 5:23. E mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então eles se utilizam desse texto e também de Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui, queridos, o problema desses versículos é a questão justamente, primeiro, do contexto. Não é um contexto que está sendo falado sobre a questão da formação e da constituição humana. Lembrem da questão que eu expliquei para vocês, que quando tanto o hebraico quanto o grego querem expressar a totalidade, ele elenca, ele fala as suas partes, tá? E, por exemplo, em Hebreus 12, está falando, olha, das juntas e medulas. Tá vendo? Está falando também de uma parte física, né? E está falando até a divisão da alma e do espírito. Então, dividiria a alma e o espírito, se a gente fosse pegar o pé da letra. Não é dividir a alma do espírito, mas olha, a divisão da alma e do espírito. Então, cada um ainda pode ser dividido em partes menores. Então, questionem essas construções também gramaticais. É por isso que eu digo que é muito importante o aluno que vai seguir a carreira, ele tem que saber o grego bíblico, né? Eu até dei para vocês o istoégrego.com.br, né? Na nossa conversa do WhatsApp, indiquei que é um curso fornecido pelo Mackenzie, né? E é gratuito, é só entrar, vai lá em vídeos e assiste às aulas, né? Então vocês podem começar esse trabalhinho devagarzinho e tal. E esse 1 Coríntios de 2, né, de 2:14 a 3:4, tá? Ele começa a falar do homem natural, não compreende as coisas do espírito porque lhe parece loucura, tá? O homem tão material, o homem carnal, não pode compreendê-las, tá? Porque elas só se discernem o que? Espiritualmente. E aí ele continua, o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E ele continua no capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então vão lá, leiam esse texto, analisem todo o contexto, e depois vão lá em 1 Coríntios 15:44 e leiam, tá? Aí, olha, o Berkhof, que é um teólogo calvinista, ele é muito utilizado inclusive no Mackenzie, né? Ele declara que, embora a dicotomia seja um ponto de vista preponderante dentro do cristianismo,
desde os primórdios, a tricotomia sempre encontrou adeptos, sobretudo a partir do século XIX, quando essa teoria foi revigorada por teólogos europeus. Por que eu pus isso? Para dizer, vocês viram que a tricotomia, tem muita gente que acha que é uma coisa recente, é uma coisa moderna, entre aspas, mas não. Já desde adeptos desde os primórdios, olha aqui, do cristianismo, né? Desde Irineu, por exemplo. Então, é só para dizer isso, que é uma visão que não é tão nova, tá? Embora ela não seja a preponderante. E qual que é a preponderante, gente? É a dicotomia, tá? Vocês veem aqui que enquanto a tricotomia divide em corpo, alma e espírito, portanto distinguindo alma e espírito, né? A dicotomia simplesmente divide em corpo e alma barra espírito, ou seja, porque essa barra aqui é para dizer que alma e espírito eles entendem como a mesma entidade, como sinônimos, tá bom? Como sinônimos. Então, para os dicotomistas não há diferença entre alma e espírito, tá? A palavra vem de duas raízes gregas, da mesma forma que a trico, né? Aqui é dike, significando dupla, e em duas ou em duas, né? E temnen, significando cortar. Então, o homem dividido em duas partes distintas, né? O corpo e a alma ou espírito, sendo alma e espírito duas palavras sinônimas, tá bom? Os dicotomistas sustentam, portanto, há dois elementos, o material, que é o corpo, e o imaterial, que é a alma ou espírito. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, muitas vezes os dois termos, quais, queridos? Alma e espírito, são utilizados de forma intercambiável. Aí vocês têm que procurar lá o texto de Lucas. Vamos dar uma lidinha só para a gente não passar essa aula sem dar uma lida em algum texto bíblico, né? Ok. Disse então Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Tá certo? Então, na visão dos dicotomistas, são duas formas, duas expressões de se referir à mesma entidade, tá? Agora, eles falam isso do nada, professora? Não. Nós vamos ver dois slides em que vamos estudar, olha, que a alma e espírito têm as mesmas características e funções, tá certo? As alma e espírito têm mesmas o quê? Características e funções. E isso não é a Márcia que está falando. Isso é o texto bíblico que mostra, quando você vai analisar, então você vai aplicar, por exemplo, a entidade inteligência. Quem tem inteligência, alma ou espírito? Você vai lá, lê a Bíblia inteira e pega todas as passagens que falam sobre inteligência ligado à alma. Pega todas as passagens que falam inteligência ligado ao espírito. Se tiver inteligência ligado à alma e inteligência ligado ao espírito, o que eu quero dizer? Que alma e espírito possuem o quê? Uma mesma característica, neste caso, em particular, que é a inteligência, que é a parte cognitiva, ok? E funções, tá? O que nos pode fazer concluir que esses dois vocábulos são tratados na Bíblia como sinônimos, referindo-se à única parte imaterial e imortal do homem. É essa a visão da dicotomia. A tricotomia, os tricotômitos, não sei nem como se diz isso, eles não vão aceitar isso, ok? Mas, enfim, é minha opinião, não precisa ser necessariamente de vocês. Depois que vocês analisarem, efetivamente tem dois slides que, se vocês forem estudar como eu quero, vai ser um estudo demorado, vocês perceberão que aqui me parece que está certo, que você tem mesmas características, mesmas funções, ok? Então, se esse ponto de vista for aceito, tudo aquilo que a alma é, o espírito também é. E tudo aquilo que a alma faz, o espírito também faz. Então, o que é? A alma é característica. A alma faz função, tá certo? Então, vamos ver a análise a seguir.
é um slide que, se eu fosse levar assim, ficar com vocês nele em cada passagem, levaria muito tempo. Mas vocês têm que fazer o seguinte: a alma é imaterial e imortal. Por exemplo, vamos escolher um texto. Mateus 10, 28. Mateus 10, 28, ok? Então você vai lá e lê. 10, 28, isso. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. A alma não pode matar a alma. Então ela é o quê? Imortal. Mas o espírito também é imortal. Então vamos procurar um texto dentro do próprio Novo Testamento, para não dizer que a gente está induzindo a uma visão, por exemplo, pegar o antigo para justificar alguma coisa, alguma teoria. Então vamos lá em Atos 7. Eu estou no 4, 7, 59. Ok, vamos lá no Atos 7, 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele foi apedrejado, ele morreu, mas Deus recebeu o que? O espírito. Então o espírito também é imortal. Façam isso com os outros versículos, é assim que vocês vão estudar. Eu até aconselho, que é uma forma até de vocês poderem depois ter isso, peguem cada elemento, por exemplo, a questão do imortal. Imortal, alma, peguem e transcrevam ao lado os versículos. Espírito, imortal, transcrevam ao lado os versículos. Porque aí vocês vão ver que tanto o espírito quanto a alma são imortais. Então, tanto o espírito como a alma tem a mesma o quê? Característica. Tá certo? Então, aí já dá uma derrubadinha um pouquinho, no meu ponto de vista, nos tricotomistas. Porque os tricotomistas, nós vimos lá no slide lá atrás, que diz que a alma morre junto com o corpo. O que permanece é o quê? O espírito. Lembram disso? Que a alma está ligada às sensações, à inteligência. Então, ela morre junto com o corpo material, junto com a baçar, junto com a carne, né? E aqui me parece que o texto bíblico não dá margem a essa interpretação. Entenderam? Porque você tem, eu peguei só um exemplo, Mateus, mas você tem vários aqui, né? Então vamos lá. Outra questão, olha, uma função, vivificar o corpo. Quando sai o corpo morre, quando retorna o corpo é vivificado, a alma. Então a alma vai vivificar o corpo. Aí você tem Atos 2, 27, olha, a mesma indicação, tá? Então vamos em outro. Atos 2, 31. Atos 2, vamos no 31, que não lemos ainda. 31. E nessa previsão, diante da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no Hades e nem sua carne viu a corrupção. Estão vendo? Então você tem aqui a questão que a sua alma não foi deixada no Hades, quer dizer, não morreu. Entendeu? Então vivificou o corpo, tá? Você tem... Vamos no Antigo Testamento só por curiosidade. 1 Reis 17 e 21. Aí você tem aqui 1 Reis 17 e 21. Vamos ver por curiosidade o que é dito aqui. E então, se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogue-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Que a alma deste menino volte a entrar nele. Certo? E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então, olha, 1 Reis 17, 21, 22. Então, quando a alma retorna, o corpo revive. Está percebendo? Então, uma das funções da alma é vivificar o corpo. E o espírito?
Olha aí, também vivifica o corpo. Quando sai, o corpo morre. Quando torna, o corpo é vivificado. Vamos lá em Lucas 8:55. Eu vou ler desde o 53. E riram-se dele, sabendo que estava dele, sabendo que estava morta, dele, né, de Cristo. Mas ele, pegando-lhe a mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. O espírito voltou, o espírito retornou, e ela vivificou, e ela voltou a viver. Percebem? Então, você tem o que? Mesma função. Está percebendo? Então, não me parece que dê para. Isso tem muito mais coisas, viu, gente? É que eu não quis fazer uma aula muito longa, mas não me parece ter uma. ah, uma base, dizer que alma e espírito são coisas diferentes e possuem funções diferentes e características diferentes, né? Tanto a alma quanto o espírito relacionam-se com Deus. Para os tricotomistas é o espírito que se relaciona com Deus. Mas aí você vai lá em Apocalipse, por exemplo. Vamos lá em Apocalipse 6 é um trechinho, perceberam? 6 de 9 a 11. Vamos ver o que ele diz aqui. 6 de 9 a 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam, quem? As almas, com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E clamavam, tá vendo? Você pega do 9, né? Havendo aberto o quinto selo, as almas dos que foram mortos, por o quê? Pelo amor da palavra, e clamavam, as almas clamavam com grande voz, né? E no 24, você tem. Deixa eu ver se dá. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daquele que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Percebem? E daí você tem, em relação ao Espírito, você tem Atos 7:59. E apedrejar Estevão. Ah, sim, tá certo? Você tem, tá vendo? Porque Senhor Jesus recebe o meu espírito. Então você tem também, nós lemos você tem o quê? Você tem o espírito sendo recebido por Deus. Então o espírito também está se relacionando com Deus, né? Então vamos ver um Hebreus. Hebreus, cheguei nele. 12:23. Vamos ler do 22. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial,
e aos muito milhares de anjos, e a universal Assembleia Igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Tá vendo? Então, é bastante interessante vocês estudarem, inclusive se vocês quiserem, tragam no, no WhatsApp mais exemplos, tá bom? Esses dois slides têm que ser estudados com muito carinho, com muita atenção, tá? E também a Bíblia diz que o Espírito tem intelecto. A 1 Coríntios, Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, por exemplo, 2:11, você vai ler o seguinte: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito? Está vendo? O Espírito que sabe, o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, o homem sabe através do Espírito, assim como Deus, só o Espírito de Deus conhece. Tá vendo? Olha, por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o quê? O Espírito do homem. Você percebe? Então, o espírito do homem sabe. Se o espírito do homem sabe, ele tem o quê? Intelecto, inteligência. Ele também abriga, vamos dizer assim, a parte cognitiva do homem, né? Veja, e os tricotomistas dizem que essa faculdade do intelecto, da inteligência, do saber, do conhecer, é exclusiva da alma. Percebe? Então, enfim, eu não vou bater pé numa na outra, mas está me parecendo um pouquinho difícil, para mim, pelo menos, de sustentar o tricotomismo, né? E vocês podem reparar que os tricotomistas, eles praticamente se baseiam em 2 versículos só. E você tem que ver toda a relação, todas as ocorrências, todas as características, funções atribuídas, né, a cada uma delas, e você começa a perceber que há uma similaridade muito grande, né? Em casa, queridos, faça uma comparação entre 2 textos, leiam 1 Reis 17, 21, 22 e Lucas 85. Vocês vão ver que são quase idênticos, mas tem uma diferença entre eles. 1 Reis traz a palavra alma e Lucas 8 a palavra espírito. Mas o que eu quero mostrar mais uma vez? A mesma função, as mesmas atribuições, ok? Muito bem, monismo. O monismo, deixa eu voltar aqui, tá? O ser humano... Oh, queridos, eu tô... Espera um pouquinho só. É isso, o monismo. O ser humano é uma unidade indivisível, integral, não há, portanto, nenhuma forma de sobrevivência desencarnada após a morte, né? Você vê que para o monismo o homem inteiro morre, alma, corpo, espírito, tudo, tá? Vamos lá. Aqui, todos esses próximos 2, 3 slides, queridos, eu tirei do livro do Stanley Horton, que é o Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, tá? Então, são palavras literais dele, por isso que eu pus até a página, porque, claro, eu me baseio nele, em grande parte, em outros também, mas quando eu transcrevo o texto tal como está no livro, vocês têm que, em trabalhos que vocês fizerem, vocês também têm que indicar isso, por exemplo, página 250, e indicar que foi tirado deste autor, tá? A teoria monista, ou simplesmente monismo, é a cosmovisão que remonta aos filósofos pré-socráticos, quer dizer, antes de Sócrates, tá? Que apelavam a um único princípio unificador para explicar toda a diversidade da experiência observada. Então, o Stanley já começa dizendo, olha, essa é uma visão que vem até antes de Platão e Sócrates, ela é muito anterior, tá? No entanto, pode adotar um enfoque muito mais estreito e o faz quando se aplica aos estudos dos seres humanos, porque lá nos pré-socráticos aplicava-se a toda a natureza, ao mundo, physis, em grego quer dizer mundo,
matéria, natureza. É uma palavra difícil, daí vem física, né? Os monistas teológicos argumentam que os vários componentes dos seres humanos descritos na Bíblia perfazem uma unidade indivisível e radical. Ou seja, não, vejam bem, não tem alma, não tem espírito, tá? Tudo vai morrer junto, tá? Não dá para dividir, não dá para pensar num ou no outro separadamente, tá? E eles dizem que parcialmente o monismo era uma reação, parcialmente o monismo era uma reação neo-ortodoxa ao liberalismo. Então a chamada corrente neo-ortodoxa, a gente já falou dela aqui, quer dizer, falei que vocês deveriam pesquisar se não soubesse quem são os neo-ortodoxos, né? É uma reação ao liberalismo religioso, que havia proposto uma ressurreição da alma, mas não do corpo, tá? Então vejam como é complicado isso. Aí o Horton continua. Os monistas defendem que onde o Antigo Testamento pega a palavra carne, passar, e os escritores do Novo Testamento aparentemente empregam tanto carne, sarx, quanto corpo, soma, tá? Então, para ele, onde o Antigo Testamento emprega passar, os escritores do Novo Testamento empregam tanto sarx quanto soma. Então, o que os monistas acreditam? Que qualquer desses termos pode referir-se ao ser humano inteiro, porque nos termos bíblicos ele era considerado um ser unificado. Segundo o monismo, pois, devemos considerar o ser humano como um todo unificado e não como vários componentes que podem ser individualmente identificados e classificados. Aí fica um pouco complicado, porque dentro da visão bíblica, dentro dos textos bíblicos, e vimos vários, e vocês vão ver muito mais estudando os slides, há claramente sim uma divisão, né, entre corpo e alma, tá? Mas os monistas acham que quando os escritores falam de corpo e alma, deve-se considerar uma descrição exaustiva da personalidade humana. No conceito do Antigo Testamento, cada pessoa individual é uma unidade psicofísica, carne animada pela alma, tá? Mas ela também morreria junto com o corpo, tá? E aí o Stanley fala da crítica ao monismo na sua página 251. O Stanley diz, o Horton, né? Stanley Horton, né? Diz: a dificuldade do monismo, obviamente, é o fato de não deixar lugar para um estado intermediário entre a morte e a ressurreição física no futuro, tá? Esse ponto de vista discorda de numerosos textos bíblicos, é verdade. Jesus também faz uma clara referência ao corpo e à alma como elementos divisíveis, sim, quando adverte: não temais que matem o corpo, e não podem matar a alma. Se pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, eles são entidades, sim, distintas e separadas na visão bíblica, ok? Então, o monismo, esse sim, eu bato o pé e digo que, pelos textos bíblicos, pela interpretação que nós temos de vários textos bíblicos, se você estiver fazendo antropologia bíblica, você não pode sustentar a visão monista, ok? Queridos, é um milagre que a nossa última aula deu 33, 4 minutos. É um presente de fim de curso para vocês, embora os slides ainda tenham muito para vocês explorarem, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, qualquer crítica, sugestão, pergunta, tá? Vocês podem perguntar alguma coisa que eu não saiba, não tem problema, eu vou pesquisar, eu pergunto para o professor Paulo, né? Ou qualquer sugestão para os próximos cursos. E aqui fica um recadinho, que logo logo vai ser disponibilizada a prova. Queridos, aprendam uma coisa, aprendam a ler a pergunta. Se, por exemplo, o professor pede: cite 3 pessoas, ou 3 teorias, ou 3... Citar é citar, é tal, tal, tal. Não é falar sobre cada uma. Se o professor, na pergunta, quer que vocês falem sobre cada uma, ele diz: cite e discorra sobre pelo menos 2 teorias, sei lá, sobre a origem da alma. Ou cite quais são,
por exemplo, as principais teorias sobre a criação e a evolução do homem. Citar, não é descrever, não é falar sobre ela, é só dizer o nome delas, por exemplo. Agora sim, fale brevemente sobre uma teoria tal. Aí vocês mais breve, gente. E outra coisa, copiou, colou, vou dar parcialmente certo. A prova passada de história da igreja, por exemplo, tinham textos longuíssimos e duas ou três ou quatro pessoas com o mesmo texto e longuíssimo. É o mesmo texto, gente. Então, menos, né? Vamos ser honestos, vamos fazer um esforço. As minhas provas não são difíceis, eu fechei em 4 questões, né? Então, vocês têm 2 dias para fazer. Quando eu fiz EAD, por exemplo, de teologia, eu tinha, quando eu abria a prova no sistema, que era um outro tipo de sistema, eu tinha 2 horas para fazer. Depois o sistema fechava e dava a nota só do que eu fiz. Então, vocês têm 2 dias ou 3, não sei exatamente. Então, queridos, tá? Façam com as palavras de vocês. Eu prefiro a um texto que, mesmo que não seja um primor, mas que eu perceba que é o que vocês realmente escreveram, do que um copiou-colou. Tá bom? Então, são pequenas observações, não só para o meu curso, para de todos os professores. Eu tenho certeza que o Paulo, pastor Paulo, professor Paulo, vai concordar com essas minhas palavras, ok? Queridos, um grande abraço, foi um grande prazer dar aula para vocês.